Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Don't cry tonight. Memories of dreams. As you're hanging upon me, do you love melody? Give a golden toys to an upset time away. As a human being at last, we have the melody. We do. Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Olá, internet! Saudades de vocês! Depois de explorar Bilbao, chegou a hora de colocar a bagagem novamente na moto e seguir viagem. O próximo destino da expedição europeia é Zamora, uma cidade histórica localizada no oeste da Espanha, às margens do Rio Douro. Logo nos primeiros quilômetros, uma mudança chama a atenção, apesar do céu azul com algumas nuvens espalhadas, e quem olha as imagens pode até imaginar que o dia está agradável, mas sobre a moto a sensação é bem diferente. A temperatura está baixa e o vento constante faz com que o frio seja ainda mais intenso. Em viagens como esta, a percepção térmica costuma ser muito menor do que a temperatura indicada no painel ou na previsão do tempo. Mesmo com o sol aparecendo entre as nuvens, é preciso manter todos os equipamentos de proteção para enfrentar o percurso com conforto e muita segurança. À medida que deixamos o País Basco para trás, as paisagens também começam a mudar. Aos poucos, as áreas mais úmidas e verdes dão lugar a cenários mais abertos, marcando a transição para uma nova região da Espanha. Ainda temos alguns quilômetros pela frente. Cada trecho da estrada apresenta um cenário diferente, novas condições climáticas e mais uma oportunidade de conhecer um pouco melhor o país por onde estamos viajando. À vista, Zamora transmite uma atmosfera completamente diferente da cidade que visitamos até agora. Aqui é mais tranquilo, as ruas seguem o estilo medieval e boa parte do patrimônio histórico permanece muito bem conservado. A cidade é conhecida por possuir um dos maiores conjuntos da arquitetura românica. São dezenas de igrejas construídas entre o século XI e XIII, além da catedral, das antigas muralhas e de edifícios que ajudam a contar a história dessa região da Península Ibérica.
Outro elemento marcante é o Rio Douro, que atravessa Zamora e acompanha parte da paisagem urbana. O mesmo rio que nasce na Espanha e segue seu curso até Portugal, onde é conhecido mundialmente pela região produtora dos vinhos do Porto. Também faz parte da história e do desenvolvimento da cidade. Logo, nos primeiros quilômetros pelas ruas de Zamora, já é possível perceber um ambiente muito bem preservado, com construções de pedra, praças, igrejas e um centro histórico que convida a ser explorado a pé. Agora é hora de deixar a moto, caminhar pelas ruas da cidade e descobrir um pouco mais da história e das curiosidades que fazem Zamora um dos tesouros medievais da Espanha. Depois de fazer o check-in e de deixar a bagagem no hotel, aproveitei para dar uma breve pausa na viagem. Foram muitas horas de estrada desde Bilbao, então neste momento é importante para descansar um pouco antes de conhecer a cidade com mais calma. Na sequência, fiz uma parada para o almoço, nada muito demorado, apenas o suficiente para recarregar as energias e me preparar para explorar Zamora durante o resto do dia. Agora sim, é hora de caminhar pelas ruas da cidade. Começo o passeio pela Cali de Balborrás, uma das vias mais tradicionais de Zamora. Esta rua liga a parte baixa da cidade à Praça Maior e durante a Idade Média era um dos principais áreas comerciais da região. Até hoje ela preserva boa parte do seu traçado original com um piso de pedra, edificações históricas e um charme que faz parecer que o tempo passou mais devagar por aqui. Enquanto o caminho é possível observar pequenas lojas, cafés e restaurantes instalados em construções centenárias, criando um ambiente bastante acolhedor. A rua possui uma leve inclinação e à medida que avançamos, vamos nos aproximando do coração do centro histórico. Explorar Zamora a pé é uma das experiências que permite apreciar cada detalhe. A cidade não impressiona pelo tamanho, mas pela forma como preserva sua história, sua arquitetura e a atmosfera medieval que ainda está presente em praticamente todas as suas ruas. É justamente essa autenticidade que torna Zamora uma das grandes surpresas dessa expedição europeia. Sigo caminhando pelas ruas do centro histórico em direção ao Rio Douro. No caminho, uma curiosidade chama a atenção. Apesar de estarmos em uma área bastante turística, as ruas estão surpreendentemente vazias. A explicação está em um hábito muito tradicional na Espanha, a siesta. Embora hoje ela não seja seguida de forma em todas as cidades, especialmente nas grandes centros, em localidades do interior como Zamora, ainda é comum que parte do comércio feche durante algumas horas após o almoço. Este intervalo faz parte da rotina de muitos moradores. Algumas lojas interrompem o atendimento no início da
tarde e reabrem somente no fim do dia, quando o movimento volta a crescer. É por isso, meus amigos, que neste horário as ruas ficam mais silenciosas e tranquilas. Para quem está visitando a cidade, essa mudança acaba proporcionando uma experiência diferente. Sem o grande fluxo de pessoas, é possível caminhar com calma, observar a arquitetura, as fachadas históricas e os pequenos detalhes que muitas vezes passariam desapercebidos. O tempo parece correr bem diferente da agitação das grandes capitais, e é justamente isso que torna a caminhada tão agradável, permitindo apreciar cada esquina antes de chegar às margens do Rio Douro, onde continuaremos explorando a história da cidade. À nossa frente está um dos maiores símbolos de Zamora, a Ponte de Pedra. Construída originalmente no século XII, ela foi durante muitos séculos a principal ponta de entrada da cidade para quem chegava pelo sul da Espanha. Na época medieval, esta era uma passagem única. Comerciantes peregrinos a caminho de Santiago de Compostela, viajantes e até exércitos cruzavam diariamente esta ponte, tornando Zamora um importante ponto de ligação entre diferentes regiões da Península Ibérica. Ao longo dos séculos, a estrutura passou por reformas para resistir às cheias dos rios e preservar sua importância histórica, mas continua sendo um dos cartões postais da cidade. Caminhar por aqui é como voltar no tempo. A ponte oferece uma vista privilegiada do centro histórico, onde se destacam as antigas muralhas e a cúpula da catedral que domina a paisagem há mais de 800 anos. Logo abaixo corre o Rio Douro, um dos mais importantes da Península Ibérica. Ele nasce na província de Sória, no leste da Espanha, percorre aproximadamente 900 quilômetros e segue até Portugal, onde deságua no Oceano Atlântico, na cidade do Porto. Muito antes das estradas modernas, o Douro era uma verdadeira rota de transporte e comércio. Suas águas ajudaram no desenvolvimento de inúmeras cidades ao longo do percurso e continuam sendo fundamentais para a identidade de toda a região. Em Portugal, por exemplo, o rio é mundialmente conhecido por atravessar o Vale do Ouro, onde são produzidos os famosos vinhos do Porto. E é justamente a união entre a Ponte de Pedra e o Rio Douro que cria um dos cenários mais lindos de Zamora. Mais do que um cartão postal, este é um lugar que reúne quase 9 séculos de história e ajuda a explicar por que a cidade preserva até hoje um dos conjuntos medievais mais bem conservados da Espanha. A caminho de um dos lugares mais importantes da história da cidade, aproveito para uma foto em uma linda oliveira. O Castelo de Zamora foi construído no século XI, durante o reinado de Fernando I de Leão. O castelo fazia parte de um amplo sistema defensivo criado para proteger esta região da Península Ibérica. Naquela época, Zamora ocupava uma posição estratégica e precisava estar preparada para resistir às invasões e às disputas entre os reinos cristãos e os territórios muçulmanos no sul.
Embora parte da fortaleza original tenha se perdido ao longo dos séculos, ainda é possível observar elementos que revelam a imponência da construção. O grande destaque são as muralhas e o fosso defensivo, em conjunto com a torre de menagem, estrutura principal de um castelo medieval, além de servir como residência do comandante da fortaleza em determinados períodos. Ela também era o último reduto de defesa em caso de invasão, projetada para resistir mesmo quando as muralhas externas fossem conquistadas. Mas o Castelo de Zamora não ficou conhecido apenas por sua arquitetura, ele também foi palco de um dos episódios mais marcantes da história medieval da Espanha, o Cerco de Zamora em 1072. Durante este conflito, a cidade resistiu a tropas do rei Sancho II de Castela, que tentava unificar os reinos herdados de seu pai, Fernando I. A batalha terminou de forma inesperada com a morte de Sancho II, fato que mudou os rumos da história espanhola e contribuiu para que Afonso VI assumisse o trono de Leão e Castela. Caminhando por este espaço, é impossível não imaginar quantos acontecimentos marcaram estas muralhas ao longo de quase 1000 anos. Cada pedra preserva um pouco da história de uma cidade que soube conservar seu patrimônio e manter vivas as lembranças de um período fundamental na formação da Espanha. Além da importância histórica, o castelo também proporciona uma bela vista da região. Deste ponto elevado, é possível contemplar parte do Rio Douro, as muralhas medievais e o perfil do centro histórico de Zamora. E assim chegamos ao fim de mais um capítulo da Expedição Europa. Zamora foi uma grata surpresa, uma cidade que talvez não esteja entre os destinos mais conhecidos da Espanha, mas que impressiona pela sua riqueza histórica, pela sua arquitetura medieval extremamente preservada, que convida a explorar cada detalhe sem pressa. Quero agradecer a você que acompanhou este episódio até o fim. É muito bom saber que você faz parte desta viagem e compartilha comigo cada quilômetro percorrido sobre duas rodas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios da Expedição Europa. E é claro, compartilhe este conteúdo com aquele amigo que também sonha em conhecer o mundo de moto. No próximo episódio, a viagem continua rumo a um novo destino, com mais estradas, novas paisagens e muitas histórias para viver. O meu muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E beijo a todos!